Uma boa tarde, Marquele. Boa tarde, Rosana. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos assiste. O presente vídeo se trata de um trabalho de extensão do curso de licenciatura em Letras, habilitação em Português e Espanhol e suas literaturas, na disciplina do professor Altamir Botoso, disciplina de Espanhol 3. E nós iremos hoje conversar um pouquinho com a nossa autora Rosana Daza. Nós vamos conhecer um pouquinho tanto da autora quanto de sua obra. E agora vamos conhecer um pouquinho da Rosana, mas que ela irá nos falar um pouquinho sobre quem é essa autora. Antes da Maikele falar, vale lembrar também que os componentes do nosso grupo se trata de mim, Luana Santos Moura, da Maikele, também da Marina, do Marcel e do Álvaro Mandu. O grupo está dividido, então, em assistência técnica, em entrevistadores, e enfim. Nós, então, iremos começar essa nossa conversa. Eu tenho certeza que vai ser muito produtiva e vamos compartilhar conhecimentos. Olá, é um prazer estar aqui hoje compartilhando um pouco da vida da Rossana, da vida acadêmica, da vida profissional e conhecer um pouco mais da autora e todo o trajeto que ela tem percorrido até aqui. Eu vou ler um pouco sobre o trajeto acadêmico e profissional da Rossana. A Rossana nasceu na Venezuela. Ela possui graduação em educação com especialização em língua e literatura espanhola pela Universidade de Carabobo, da Venezuela, que foi concluída em 2013, além de tecnólogo em pedagogia, obtido em 2011 no mesmo país. Atualmente está no processo de conclusão do doutorado em estudos de linguagem pela UFMS da Aquidauana, e ela iniciou em 2021. Ela concluiu o mestrado e o programa pelo qual ela concluiu foi na UFGD, graduação em letras, e ela iniciou em 2019. E uma coisa interessante é que a dissertação dela foi a primeira dissertação apresentada em espanhol. Então, isso é muito interessante. E ela iniciou uma licenciatura em letras na habilitação português e espanhol na UEMS de Dourados, onde parte dos estudos foi realizado. Atualmente, Rossana é professora substituta na UFMS de Aquidauana e teve uma participação como membro da Cátedra Sérgio de Mello da UFGD e do Programa de Educação Tutorial PET UFGD de 2018 a 2021. Ela é membro ativa da Associação Venezuelana para o Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira e suas pesquisas têm contribuído em literatura hispano-americana de autoria feminina, translinguagem e decolonialidade. Além da carreira acadêmica, né, Rossana tem se envolvido em projetos de extensão universitária, como estratégias de leitura e escrita no ensino de línguas adicionais, e iniciativas literárias, como o projeto de acolhimento linguístico literário para imigrantes, em parceria com a Secretaria do Município de Dourados. Ela é autora de 2 livros. O primeiro é um livro de poemas, é, conhecido como Mulher Imigrante, e o segundo é Te Presto Minha Maleta, pelos quais ela foi convidada a participar de eventos literários importantes, como a Feira do Livro em Brasília e o Festival de Inverno em Bonito. Então, a gente sabe que a paixão da Rossana, ela vai até a linguagem, a literatura e a educação. Rossano, muito obrigada por estar hoje conosco, compartilhando um pouco dessa paixão pela literatura, pela linguagem. Você é venezuelana, eu também sou venezuelana, então é um prazer estar hoje aqui falando um pouco sobre sua trajetória. Nós gostaríamos de começar nessas perguntas te conhecendo melhor, conhecendo sua trajetória. Você como mulher, você como pessoa, você é imigrante, né? E nós temos certo interesse em saber como foi esse processo, quais foram essas dificuldades que você encontrou quando
chegou ao Brasil, quando começou sua trajetória. Você pode falar um pouco para nós sobre isso? Sim, claro. Bom, a gente saiu da Venezuela em 2015, veio de ônibus. A viagem durou 7 dias. Eu viajei com minhas duas filhas, uma de 2 meses e uma de 2 anos. Mas o pai das meninas, a gente veio aqui no Brasil, chegou a Itaquiraí e depois veio para Dourados, que é onde a gente está agora. E como foi esse processo com a língua? Quando você chegou, você já falava, português ou você foi aprendendo com o passo do tempo? Não, não falava nada. Eu nunca imaginei vir para o Brasil. Nunca imaginei. Aí a gente nunca pensa que tem que aprender português, né? Tanto, tanto no Brasil com a língua espanhola, como na Venezuela com o português, não existe, infelizmente, essa proposta de a gente aprender, sendo países fronteiriços. Então, não conhecia nada do português, fui aprendendo em contato com as pessoas, demorei bastante, chorei bastante, foi muito complicado porque, por exemplo, com as meninas, eu precisava ir para o centro de saúde, não sabia o que falar. Eu fui uma das primeiras, por não falar a primeira, que eu conheço, não havia ninguém aqui em Dourados. Agora tem bastante, mas quando eu cheguei em 2015, ainda a crise na Venezuela não havia assim, estado assim tão profundo, né? Então, foi a primeira migrante venezuelana em chegar e tinha muitas coisas no município que ainda não estavam feitas para acolher migrantes. Então, aprendi a língua em contato com outras pessoas. Depois, eu decidi, de 2 anos aqui em Dourados, entrar no mestrado na UFGD. Aí, já na universidade, aí a gente tem textos, tem professores que foram realmente acolheram muito essa jornada na universidade, com as disciplinas. Depois fiz doutorado na UFMS, terminei, também os professores muito acolhedores. Aí já era diferente, né? Textos em português, textos em inglês, textos em espanhol. E atualmente estou fazendo pós-doutorado na UFMS e estou terminando na segunda licenciatura em inglês, português e inglês. Você é apaixonada pela educação, né? Você gosta bastante de estudar, isso é muito legal. Você sentiu em algum momento alguma barreira para você entrar na faculdade? Para ter esse desenvolvimento, você sentiu que as pessoas não aceitaram muito bem você estar dentro do ambiente acadêmico ou foi uma coisa tranquila? Então, nesse tempo, os editais não eram específicos para migrantes, como agora a gente tem aqui em Dourados. A gente tem editais para refugiados e migrantes específicos. E nesse momento, quando eu participei tanto de mestrado como de doutorado e até do pós-doc, foram editais normais com brasileiros. Eu tive que fazer esse concurso tendo essa, não sei qual será o termo mais indicado, mas as pessoas que participavam eram brasileiras, então não tinha outros migrantes. Aí, enquanto se foi fácil ou difícil, eu acho que foi difícil, não porque os professores apresentassem algum tipo de falta de receptividade, né? Eu acho que esse contato entre pessoas de culturas, línguas diferentes, é complexo tanto para eles como para mim, que era algo novo, praticamente novo. Então, foi um processo que tive muito, precisei muito de pessoas que falaram, não desistas, continua, mas não porque a universidade, por ser estrangeira, apresentasse algum tipo
problema. Eu acho que a dificuldade era minha, enquanto me adaptar, integrar, e os professores que podiam ser considerados como resistentes a esse contato, era, eu acho que também porque era novo para eles, então não havia nada que eles poderiam ter uma orientação de como acolher uma migrante na universidade que falasse espanhol. Não tinha nada escrito, então assim, a gente foi aprendendo no dia a dia, na cotidianidade, como é que podia ser feito. Muito interessante, Rosana, a gente descobrir um pouquinho da sua trajetória, de como foi. Eu imagino que chegar em um país estrangeiro e aprender uma nova língua seja um processo desafiador. É muito interessante a gente descobrir isso vindo de você. E, bom, o escopo, né, do nosso vídeo, da nossa pesquisa, é entendermos um pouquinho mais da obra Te Empresto Minha Maleta. E quando nós lemos a obra, né, nós conseguimos entender ou ter uma noção um pouco básica do que se trata essa maleta, dessa mala, né? Mas eu gostaria de perguntar, com base na sua perspectiva, né, de autora e também para quem ainda não teve o privilégio de conhecer sua obra, conhecer seu trabalho, o que você buscou focalizar ao empregar esse termo na obra, esse título, né, de maleta, de mala? Então, uma pergunta difícil. Quando esse livro foi escrito, que eu era presidente da Associação de Migrantes de aqui de Dourados, né? Então, a gente se tornou uma liderança que acolhia também os migrantes, sendo migrantes. E sempre trabalhei com crianças e mulheres. Dentro desse trabalho de acolhimento que eu oferecia como presidenta da associação, tive contato com muitas mulheres de várias nacionalidades aqui em Dourados. Migrantes. Então, eram muitas, continua sendo, né? Mas nesse momento eram muitas as problemáticas que essas mulheres estavam experimentando. E eu, como presidente, sendo migrante, mulher, me afetava bastante escutar, estar limitada, porque não tinha os recursos que eu tinha para ajudar elas eram limitados. Então, minha forma de desestressar, de me sentir menos estressada com tantos problemas foi essa escrita de Te Presto Minha Maleta. Ele se tornou esse livro porque pego a maleta, porque é um símbolo de viagem, né? E eu acho que migrante não só viaja quando sai do país. Migrante continua viajando o tempo todo. Por quê? Porque quando ele chega no país que vai acolher ele continua tendo lembranças, saudade do país que ele era. Então, ele continua viajando, bem seja mentalmente, sentimentalmente. Então, esse processo imaginário de viajar nunca acaba. Te presto minha maleta porque le coloquei essa pergunta? Porque também a gente, como migrante, como mulher, muitas vezes, não às vezes, muitas vezes, não é conhecido, as pessoas desconhecem a história passada, só conhecem a atual. E os preconceitos, o racismo é muito grande. Então, prestar a maleta é permitir a essa pessoa que está acolhendo nos conhecer, né? Onde é que ela é, como é que ela pensa, por que é que ela está aqui. Muitas pessoas precisam conhecer a mala de muitas mulheres migrantes. São mulheres. As pessoas falam assim, são mulheres. Os homens também vão embora. Os homens também são migrantes. O que acontece é como vocês observaram aí, eu fiz um recorte, eu decidi, como pesquisadora, trabalhar com mulheres e crianças, porque é o grupo mais vulnerável. Então, pensando nessas mulheres,
as dificuldades que essas mulheres vivem constantemente por los filhos, por ser mulher, se é preta ou não, por falar espanhol. São tantas as coisas que a mulher experimenta como migrante que essa mala está cheia de situações sobre mulheres. É interessante quando você fala, né, sobre a mulher, fala sobre essa situação de que muitas vezes a mulher imigrante ela se encontra mais vulnerável. E, por exemplo, em que momento teve alguma situação específica na qual você se sentiu pronta para ajudar essas outras mulheres, para representar essa comunidade? Ou foi um sentimento que foi surgindo à medida que você ia se desenvolvendo? Porque você está participando ativamente, né, na ajuda de imigrantes, crianças. Em que momento você se sentiu amadurecida para ajudar essas pessoas? Então, eu acho que ainda não amadureci nada, porque quando a gente acolhe mulheres migrantes, cada mulher é diferente, cada caso é específico. Então, eu acho que não foi algo assim que eu falei, agora estou preparada para ajudar a outras mulheres. Não foi assim que aconteceu. As mulheres começaram a procurar ajuda, orientações, e eu fui ficando preparada para dar essa ajuda, mas ainda hoje continua sendo difícil algumas situações, sobretudo quando sofrem violência doméstica, quando você escuta essas situações, eu acho que ainda eu não me sinto pronta de entender como esses atos acontecem, né? Acho assim muito forte. Sempre preciso, quando eu faço essas orientações, ou fazia, né, essas orientações, precisava depois de um processo de me afastar um pouquinho das redes, das pessoas, ficar um pouquinho comigo mesma como que para renovar as forças e poder continuar ajudando outras pessoas, porque debilita bastante na mente, sobretudo, escutar situações, primeiro, mulheres, né? Segundo, essa vulnerabilidade linguística, que elas não conseguem se defender, aí te procuram para que você seja essa ajuda delas se comunicarem, delas poder entender o que é o que a lei fala. Para você poder dar essa orientação, precisa gerar um laço de confiança, e aí nesse laço de confiança, quase uma psicóloga, lo que é que eu não estudei para ser psicóloga, então aí é onde vem assim esse processo interno de aprender a escutar o outro, de neutralizar as emoções, falar se preciso falar, às vezes nem preciso falar, às vezes a pessoa só precisa ser escutada falando em espanhol o que aconteceu, e aí eu deixo ela falar e eu falo assim, amanhã a gente continua, então já me dá um tempo para eu pensar como é que eu vou ajudar ela, porque geralmente elas falam em sua língua, em espanhol, que aqui não acontece atendimentos em espanhol, então eu penso que depois de 6 anos não me sinto pronta. Sempre há momentos em que eu falo, nossa, como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Entende? Muito interessante, Rosana. E aproveitando o gancho, né, que você comentou um pouquinho sobre violência doméstica, é interessante quando a gente lê a sua obra que a gente pode perceber várias temáticas, né, pertinentes, temáticas sensíveis, como o preconceito linguístico, a maternidade e as culpas recorrentes, né, que a mulher tem após virar mãe. Também nós podemos perceber essa transição, né, da infância para a vida adulta, os problemas, os desafios, as tristezas que tem essa transição, assuntos como a migração, dentre outros vários temas. E um que me chamou a atenção, que você também acabou de mencionar um pouquinho sobre, é sobre a temática da violência doméstica.
Tem um trecho do livro, eu tinha impresso minha maleta, eu peço licença para ler aqui, que diz assim: eu vi as mesmas marcas em seu corpo, diferente das minhas, porém, sem alguma dúvida, igualmente profundas e dolorosas. Ajudei a colocar aquela blusa que eu sei que ela gosta. Minhas mãos estavam frias e suarentas. Tinha um vazio no estômago enquanto conversávamos. Sem pensar no tempo, ao despertar, ela estava sobre meu peito. Sussurrando em su oído, le dije: hoy desisto de querer regresar para no volver. Olvidar es recordar, que nunca será la misma. Es como un espiral que siempre está en movimiento. Todas pasan por eso y muchas solo deciden ser cúmplices. Se lo difícil que é uma separação. Esse trecho principalmente me tocou de uma forma assim diferente. E caso eu tenha interpretado corretamente, né, você mesmo mencionou, eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse assunto de violência doméstica. Se enquanto você estava escrevendo, é, todas as recorrências que aconteceram de violência doméstica te inspiraram, se teve algum fato específico, alguma mulher em específico que te tocou para escrever. E eu gostaria de saber um pouquinho, que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente. É um trecho forte. Vocês estão hoje tocando pontos bem fortes. Então, uma das dificuldades mais grandes que as mulheres migrantes têm são os filhos, suas filhas, né? Porque, por exemplo, para elas poder trabalhar, elas precisam pensar, quando têm filho, aonde que seus filhos ficam, com quem ficam. Infelizmente, existe um processo muito fraco, muito assim, que não conta com uma responsabilidade grande para essas mulheres. Então, às vezes, os filhos dessas mulheres passam por processos de abuso, né? Por pessoas que ficam com eles mientras a mãe vai a trabalhar. Então, esse trecho, olha como que a situação, né, real, situações da cotidianidade, foram passadas de uma forma poética, por assim dizer, né? Porque são muitos os casos. São muitos os casos que a gente escuta de abuso, porque primeiro são muitas pessoas que moram em uma casa. Depois, se não acontece dentro dos mesmos familiares, se a mãe decide deixar com alguém, pode acontecer também, né? Mas isso acontece e muitas pessoas ficam caladas. Ou, se não ficam caladas, não chega a ser penalizado como deveria esse ato. Então, por ser mulher, às vezes, há que fortalecer muitas políticas públicas para as mulheres de prevenção. Porque é triste ver que as políticas públicas podem existir, mas depois que acontece o ato violento, por exemplo, já o que vai acontecer? Faz pouco estavam discutindo sobre uma lei, né, sobre a menina entre 9 e 14 anos que é violada, abusada, ela não poderia abortar. Imagina uma criança entre 9 e 14 anos, o corpo não está nem maduro ainda para ela se conhecer e passar por um ato como esse violento. Então, acontece, fíjate, esse livro foi escrito, não sei se faz 2 anos, e hoje sigue estando atual, vigente. ¿Por quê? Porque são atos que continuam sendo discutidos como se o corpo da mulher não tivesse valor. Como que se uma criança entre 9 e 14 anos tem a capacidade de entender que dentro dela tem um ser humano que está crescendo, nem sabe. Pior ainda, essas são marcas que ficam para a vida toda. Então, esse trecho foi mais que todo por essa crítica, né? Que obviamente que o aborto
feito sem responsabilidade é uma coisa, mas o aborto por uma violação, um abuso, sem consentimento, isso tem que ser analisado, porque não tuvo amor por nenhum lugar. Então, são muitas das coisas que a gente pode falar desse trecho, né? A força do homem, esse nível de confiança que trata de transmitir para ganhar nessa criança, em sua inocência, não sabe o que está acontecendo, e se é violento, imagina as marcas que ficam no corpo, né? Então, a mãe, por isso que dice, às vezes vocês vão encontrar trechos no livro, há uns que são sobre mim, outros não, outros são de experiência de outras mulheres. A mãe fica marcada também, porque essa filha, são tantas as coisas que a gente escuta. A filha fica marcada, abusada, mas a mãe sofre também por essa filha, porque ela entende, porque ela é mulher e pode compreender o que essa menina está passando e que ela vai terminar sendo mulher também. É isso. É corajoso você por falar sobre esses assuntos, porque são assuntos da vida real, são situações que as pessoas, as mulheres realmente vivem todos os dias, e muitas delas são silenciadas, ou muitas delas ficam caladas por medo, por não saber realmente ter esse respaldo, por medo do que as outras pessoas vão falar também delas. Então, resulta muito interessante e realmente interessante porque você não tem medo de fazer essa crítica ainda sendo estrangeira, pelo contrário, parece que isso te dá força para você realizar esse tipo de crítica e trazer esse tipo de temáticas. Agora, como você sente que tem sido a receptividade da sua obra? Porque, primeiro, você é estrangeira, né? E isso, de certa forma, cria uma influência, e você também está trazendo em sua obra temáticas fortes, assim, temáticas que não é todo mundo que gostaria de, de abordar pela crítica que traz à sociedade. Você sente que sua obra tem tido algum tipo de influência? Então, sobre a influência, teria que as pessoas que fizeram a leitura comentar, né? Quanto que essa obra impacta quando termina de ser leída, ou me fez pensar em esto, em aquilo. Mas sobre a receptividade, com o primeiro livro e este segundo, eu tive bastante receptividade. No primeiro eu fiquei com medo porque era todo espanhol, mas eu não queria também, nunca he querido escrever para ser famosa, nunca ha sido esa la motivación. A escrita dos libros tem sido por necesidade mesma de me expressar, de expressar poeticamente situações sociais que eu acho injustas, eu acho que poderia melhorar. Então, he sido realmente mais bem surpreendida da receptividade das obras no momento dos lançamentos dos livros. De esse Te Presto Minha Maleta já não tenho mais. Tenho que mandar imprimir, porque assim, muitas pessoas, até aqui na universidade, que fazem pesquisa, pegam a obra, buscam a obra para ser estudada, para ser... Eu, como autora, nunca pensei em essa finalidade, sabe? Nunca pensei, vou escrever isto para que... Nunca em minha cabeça passou isso. Eu Você escrevi... queria, você queria mais trazer a sua experiência, trazer tudo que você tem vivenciado. Isso. Exatamente. E essa obra Te Presto Minha Maleta, ele foi também um processo del doutorado, porque se vocês olham ali, ela tem um portunhol. Ela não é totalmente espanhol, nem é totalmente português. Ela tem até palavras em inglês. Então, ela reflete também o assunto cultural e linguístico, que é importante também, dentro dessa mala, dentro dessa maleta, entender essa diversidade. Quanto que esse migrante leva dentro de si que pode contribuir com outros.
Entre eso está as línguas. Porque quem chega no Brasil, que não fala português, ele usa o portunhol como uma ponte para depois decidir com quem que vai falar espanhol, com quem vai falar português, com quem vai falar inglês. Essa é uma fortaleza que o migrante tem. Mas existem pessoas, sobretudo quando são crianças, que acham, que pensam que a criança não pode manter sua língua. Ela precisa esquecer, por exemplo, o espanhol para aprender português. E já está comprovado cientificamente que existem metodologias que não é tão assim, que precisa esquecer. Ninguém esquece com tanta facilidade. Então, é mais fácil pedir para você esquecer que a gente pensar em metodologias que possam manter sua língua, sua origem, e, además de isso, acrescentar seu vocabulário linguístico, su repertório linguístico. Então, isso também está colocado no livro com toda a intenção, porque é praticamente um crime falar para uma criança que tem que falar a língua do país e esquecer a outra. Quando somos pequenos, é normal, porque estão pequenos, estão sendo praticamente alfabetizados, entre aspas, né? Mas quando já tem 10, 9, 15 anos, não dá para ele esquecer a língua. Não dá, gente, não tem como você. Porque ele tem, com essa língua, está ligada à cultura, à história. Então, não é só a língua, não é só a palavra. É a vida dessa pessoa, a vida passada dessa pessoa que você está apagando. Então, as pessoas vêm com muito, assim, de uma forma muito simples, muito superficial, esse assunto linguístico. E entre minhas lutas, não sei como falar, pues, mientras mi forma de ayudar y de contribuir con el proceso migratorio ha sido hacer entender a las personas que no precisa pagar, no precisa esquecer. Bacana você mencionar essa questão linguística do livro, porque foi uma das primeiras coisas assim que eu percebi ao fazer a leitura. Eu falei, bom, vai ser um livro em espanhol. Eu fui com essa premissa, né? E enquanto eu estou fazendo a leitura, aí eu vi que tinha termos em inglês, vi que tinha termos, né? Vi que tinha uma escrita em português, portunhol, e é muito legal como você faz essa transição de uma língua para outra. E em relação justamente também a esse quesito linguístico, um trecho do livro também que eu acho que foi como um tapa, só que um tapa assim com uma luva, sabe? Foi algo sutil, foi quando você coloca que, bom, você estava escrevendo em espanhol e fala, bom, mas eu sei que você não gosta da forma que eu falo, alguma coisa do tipo. Então, evidencia de uma forma sutil, né, esse preconceito linguístico, porque infelizmente ainda é muito presente na nossa sociedade essa ideia de que tem uma língua que é mais bonita que a outra, tem uma língua que comunica mais do que a outra, sendo que todas as línguas comunicam e todas elas têm a sua beleza, a sua função. E a gente precisa, né? Eu acho que já passou da hora da gente é, falar isso, falar de forma aberta, de forma simples, através, né, da poesia, como é o caso que você faz, mas falar que se você fala espanhol, se você fala português, se você fala portunhol, ou enfim, qual seja a língua, ela tem uma função social e ela cumpre muito bem o seu papel. E bom, eu gostaria, né? Já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente, né? Dizem que tudo que é bom dura pouco, e realmente eu acho que passou muito rápido esse nosso tempo. Mas eu gostaria, antes de terminar, que você compartilhasse um pouquinho quais são os planos para o futuro, se você pretende publicar mais alguma obra, se já temos alguma sendo pensada. Quais são os seus planos? Então, para este ano já era para haver publicado uma obra infantil que se chama Uma História em Portunhol. Essa obra também, ela mostra, é um pouquinho forte, ainda sendo para criança, porque eu utilizo muita imagem, mas as situações que as crianças vivem e estão invisibilizadas dentro das escolas. Então, esse livro vai ser publicado, espero que este ano. Eu me desliguei da associação,
porque eu assumi o desafio agora como pré-candidata a vereadora aqui em Dourados. Então, eu tive que me afastar da associação. Mas, considerando o que essa nova decisão leva, meu, como que eu falo? Eu gostaria de publicar essa obra infantil, uma história do Portunhol, este ano 2024. Era para o ano passado, mas não consegui. Vou publicar agora, espero este ano. Mas o livro del postdoc, né? Que é sobre a racialização dos migrantes aqui em Dourados. Então, são 2 livros que eu espero publicar em este ano 2024. Ai, que bacana, Rosana. Desejamos toda a boa sorte do mundo para as suas próximas obras. Nós estamos ansiosos também para ter acesso a essas obras, conseguir ler. E você que nos assiste, se você ficou interessado, eu tenho certeza que sim, você consegue encontrar esse livro, tem impresso em maleta, tenho certeza que você irá gostar. É uma leitura muito fácil, muito leve, assim, entre aspas, leve, né? Porque tem assuntos sensíveis, como nós comentamos, mas ele é tratado de uma forma poética, digamos assim. É uma leitura rápida, tem apenas 68 páginas e com imagens. É uma leitura realmente que vale muito a pena. Você está convidado a conhecer o trabalho da Rosana Daza, a conhecer suas obras. E eu gostaria de agradecer muitíssimo novamente, Rosana, por ter aceitado o nosso convite. É um privilégio muito grande conversar com você nessa tarde. E é isso. Se você quiser falar algumas palavras finais, também está aberta a oportunidade. Então, eu também gostaria de agradecer pelo contato, por vocês lerem a obra. Espero que eu fiquei muito feliz, porque, como vocês podem observar, é uma obra que traz situações sociais que devem ser discutidas. Então, eu sou quem fica muito grata por conhecer vocês e saber que tiveram interesse, né, em esse livro que foi publicado com muito carinho. Eu também gostaria de agradecer, Rosana, pelo tempo. E muito obrigada também por ser a voz dessas pessoas que não têm essa capacidade de falar sobre esses assuntos. E você representa uma comunidade. Você está inspirando também muitas pessoas. Então, muito obrigada pelo tempo, muito obrigada também por compartilhar um pouco da sua história, da sua obra conosco. E ficamos felizes de saber que a senhora está conquistando também suas coisas e que depois de todas as dificuldades, você continua firme e você tem claro o seu objetivo. Bom, nós ficamos por aqui. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu comentário e também curtir o vídeo. Agradecemos novamente Rosana, Maikele, os meus parceiros do nosso grupo. E até uma próxima.